Chegamos ao quarto episódio dessa série que já teve a segunda temporada confirmada essa semana. Esse vídeo eu vou começar com uma pergunta para vocês. Eu vi nos comentários da semana passada que foi o episódio mais decisivo. Esse deve ser também, porque são episódios que mostram que a série ela vai seguir a base do livro, mas ela vai seguir um caminho próprio também. É muito difícil adaptar a Fundação do Isaac Asimov. Eu diria que é impossível você adaptar a Fundação da forma como ela foi escrita para o audiovisual por vários e vários fatores, entre eles, por exemplo, a passagem de tempo, né? As grandes passagens de tempo, já que Fundação se passa em mais de 1000 anos, né? Todos os livros e tal. Então, como adaptar isso para as telas? Eu acho que, nesse sentido, o trabalho ali do David Goyer, né? Principalmente, que é um dos criadores da série, roteirista e tal, e que gosta muito de adaptar esse tipo de obra dos quadrinhos ou de livros, esse tipo de adaptação para o audiovisual, eu acho que ele vai fazendo um bom trabalho ao fazer com que essas passagens de tempo não sejam tão sentidas assim. Então a gente já tá no quarto episódio, a gente já teve 30 anos se passando, e eu pelo menos não sinto como se tivesse um grande vácuo temporal. Ele consegue criar algo fluido e parte disso vem das alterações que vão sendo feitas em relação à obra original. Então a pergunta é: vocês veem problema, principalmente quem não leu os livros, de eu ficar fazendo alguns comentários pontuais, algumas comparações, como o livro, como é feito no livro, como é feito na série, até pra gente analisar essa adaptação? Eu acho isso válido e até necessário aqui nessa série, porque não é uma crítica que eu estou fazendo, né? Crítica eu posso fazer no final da temporada. São comentários pontuais do episódio. Então, por isso, eu pessoalmente acho legal você fazer alguns comentários e tentar entender como foi feita essa adaptação. E para você que é muito fã dos livros, eu também sou muito fã dos livros, a gente vai ter que aceitar que a série ela não vai ser igual à obra original, ela vai ter várias alterações, porque, primeiro, uma adaptação ela consiste em ter uma visão própria e, principalmente, essa obra, como eu disse, é praticamente impossível de você adaptar. Ainda mais porque a gente tem que pensar, e eu vou falar isso todas as semanas, Fundação, aqui, a série, ela não tem que funcionar só pra gente que lê o livro, ela tem que funcionar para todo mundo. O livro, ele é muito mais cerebral, ele é, digamos, uma ficção científica muito mais hardcore, com esse lado político, com o lado religioso e tal. E principalmente esse começo, ele tem uma pegada muito mais lenta. Como transportar isso para a série e atrair público? Por isso, algumas alterações. Ah, Vitor, então quer dizer que para você tudo bem todas as alterações? Não gosto de algumas. Por exemplo, o fato da Salvor Hardin ter essa espécie de um poder de prever as coisas ou de conseguir analisar as coisas e tal, é algo que não está no livro, que eu acho que talvez enfraqueça um pouco a personagem aqui, já que no livro o Salvor Hardin ele meio que passa a perna em todo mundo por meio da inteligência dele e tal, e aqui na série tem essa pegada de a escolhida que tem poderes e tal. Talvez isso enfraqueça a personagem, mas tudo a gente vai precisar ver como ela vai lidar com essas situações também. Então tem muitas coisas que eu não gosto na adaptação, só que a gente que é fã dos livros, a gente vai ter que se entregar a essa adaptação e ver o que eles estão propondo de novo pra gente. Talvez seja algo, até uma nova experiência, e eu acho que, pelo menos pra mim, Fundação tá sendo um pouco isso, a série, em certo sentido. Então tem várias mudanças, tem várias coisas que não tem nos livros, só que eu acho que a série tem conseguido lidar relativamente bem com isso. Então aqui a gente vai ter um episódio, mais uma vez, que tem um grande foco no Império. Lá nos livros, a gente sempre vai estar olhando para a Fundação. O Império tá ruindo e a gente não tá vendo isso acontecendo. E eu acho muito interessante que na série eles consigam trazer esses dois lados. Então aqui a gente tem um império sendo devastado, um império ruindo, por mais que muita gente não perceba, só que a cada episódio isso fica mais perceptível pra gente, ao mesmo tempo que a gente tem a Fundação aqui começando a se tornar essa fundação mais perigosa para o Império, digamos assim, essa fundação começando a crescer de alguma forma e, ao mesmo tempo, isso o episódio faz muito bem, principalmente por meio da montagem, ela vai trazer esses dois lados em decisões
definitivas, digamos assim, ou em grandes decisões. Então todo o episódio ele vai ser construído para ver como o Império vai lidar com esses problemas que estão surgindo, ao mesmo tempo que a Fundação vai ter que lidar com esses problemas que ela está tendo, essa invasão de Anacreon e tudo mais, que seria ali a segunda crise Seldon. E é interessante que, de certa forma, os dois estão lutando ao mesmo tempo para sobreviver, só que no caso do Império é para ele não ser destruído, e no caso da Fundação é para ela evoluir. Então é quase como se esses dois mundos aqui, né, Terminus, onde fica a Fundação, e Trantor, onde fica o Império, eles estivessem lutando para sobreviver por motivos opostos. Terminus para evoluir, se desenvolver, Trantor para não morrer. Então a gente começa focado mais uma vez no Império, ali com o irmão mais jovem, né, digamos assim, o imperador mais jovem tentando se matar, e eu gostei bastante do que eles apresentam aqui, mais uma vez, eles são clones, os três, só que eles não são iguais, cada um tem a sua peculiaridade. Cada novo clone vai ser uma pessoa diferente. A gente vê o do meio agora questionando o mais velho sobre a arrogância dele lá no julgamento que a gente tinha visto no primeiro episódio com o Harry Seldon. Aqui a gente vê o mais jovem sofrendo por uma crise de simplesmente não querer existir mais ali daquela forma e como eles são negados até ao contato físico. Então, eu acho que tem uma exploração muito interessante desses caras que são os vilões, né? Eles são os imperadores, os caras que comandam toda a galáxia e que dão ordens e que matam pessoas e tudo que a gente sabe que o Império faz aqui, até porque a Fundação foi pensada justamente enquanto o Asimov lia sobre o Império Romano e tal, sobre a queda do Império Romano, só que ao mesmo tempo a série consegue mostrar que ainda assim são seres humanos ali. Eu acho que é muito interessante isso que eles estão fazendo com o lado do Império, que não é o interesse do Asimov lá nos livros. Ao mesmo tempo vai surgir uma força praticamente invisível, já que a gente não vê ela, pelo menos até então, que é essa nova mudança, Halima, né? Essa nova visão dentro da religião ali que sempre foi estável com o Império, e agora a gente vê uma nova visão, uma visão de que os imperadores não seriam três pessoas, né? Porque cada ser humano tem uma alma e por eles serem clones um do outro e tal. Então vem esse questionamento, e isso é fundamental para todos os impérios. A religião ela precisa estar lado a lado com o imperador para um império funcionar, porque todo império tem quase uma visão de que o imperador merece estar ali, é o direito de Deus dele estar ali no comando de tudo. A partir do momento que começa a se espalhar, digamos, uma teoria ou uma religião ou uma vertente religiosa de que aqueles imperadores ali não são pessoas, digamos assim, que eles não têm o direito de estar no trono, isso mostra mais uma vez como o Império começa a ruir aqui, né? O Império ele precisa de uma religião estável com ele para ele funcionar. E quem leu Fundação sabe da importância da religião para até para a Fundação mesmo crescer e se desenvolver. E nesse sentido eu vou até dar uma fugidinha da série e do livro Fundação para puxar um outro livro aqui que é Sapiens, né? Quem já leu Sapiens sabe que o que diferencia em grande parte os seres humanos das outras espécies é justamente como a gente consegue criar essas sociedades imaginadas e tal, e uma das coisas que consegue unir a gente, fazer com que a gente se conecte com pessoas que a gente simplesmente não conhece, é por meio de coisas como a religião. Então eu acho que o Asimov trabalha muito bem esse lado, de você unir pessoas desconhecidas, você criar uma grande força a partir de uma religião ali criada, e isso começa a surgir aqui na série, né? Começa a surgir com essa queda do Império e mais pra frente também. Já começa a ter uma pincelada da Fundação começar a ser visto como algo religioso aqui, né? Quase uma religião surgindo e tal. A gente vê isso muito ali no seguidor principal, né? O Pyrene, o Lewis Pyrene, que ele vê o Harry Seldon quase como um deus que eles têm que seguir cegamente e tal. Então eu acho que esse é um dos tópicos que deve crescer muito nos próximos episódios, tanto a religião quanto também o lado do comércio, que mais uma vez tem uma pincelada aqui nesse episódio. Só que eu dei uma bela fugida só para finalizar esse lado mais humano dos imperadores. Eu gosto de como eles mostram que até as necessidades mais básicas desses seres humanos
são reprimidas e eles nascem para estar naquela posição, né? Eles não têm escolha aqui. Então eu acho muito interessante, eu acho até mais interessante o que eles estão fazendo com o Império aqui na série do que necessariamente o que está acontecendo ali com a Fundação em Terminus, que aí eu acho que já tem uma cara de algo que a gente já está acostumado a ver, né? Quase uma jornada do herói, o escolhido e tal, no caso aqui a Salvor Hardin, apesar de eu gostar muito da atuação da atriz que está fazendo a Salvor Hardin e de manter algo que é central para mim nos livros do Asimov, que é justamente aprender a resolver os problemas, né? Aprender a resolver essas crises. Então a gente tem o confronto aqui dos dois lados, né? Tem, lógico, Terminus contra Anacreon e tal, mas para mim o confronto central é divisões ali dentro. Lewis Parrin, de um lado, né? Os enciclopedistas e tal, que acreditam que eles só têm que seguir aquele plano Seldon e eles não precisam fazer nada. E se eles não fizerem nada, eles vão chegar aonde o Harry Seldon achou que eles iam chegar. Enquanto a gente tem, do outro lado, a Salvor Hardin, que é tratada como algo fora da curva, né? Ela não era esperada, só que, na verdade, ela vai tomar as ações. E aí a gente vai ver que o plano Seldon, na verdade, mais pra frente, tá muito mais ligado a essa sociedade se desenvolver, né? A prever sociedades a partir da ação dos indivíduos do que necessariamente desses indivíduos não fazerem nada e só esperarem. Então, por isso, o Salvor Hardin aqui é uma figura central. É uma figura que vai enxergar o Harry Seldon de uma outra forma e vai tomar o controle justamente por ser a única pessoa ali capaz de liderar e de fazer ações, tomar ações e não simplesmente ficar esperando, escrevendo em enciclopédia, como teoricamente o Harry Seldon teria previsto. Ainda fico muito curioso para ver como eles vão lidar aqui com o cofre, que é bem diferente de como funciona o cofre no livro, quando o cofre vai se abrir e tal. Fico na expectativa para ver como eles vão trabalhar isso. Confesso que eu não tenho a mínima ideia do que eles vão fazer com o cofre na série até agora. Além disso, eu gosto também de ver como eles trabalham Terminus visualmente, né? Acho que todo o visual da série é impecável, e também como Terminus é apenas ali uma base imperial, só que na verdade a gente viu lá no primeiro episódio que é só o Império querendo se livrar daquele lugar, e agora Terminus surge para o Império como uma preocupação. Eu confesso que uma das coisas que eu ficava com vontade lendo os livros era justamente ver como o Império ia lidar vendo que, de certa forma, Harry Seldon estava certo. De certa forma não, ele estava certo nas previsões dele e ele foi descreditado e tal pelo Império. E a gente vê isso aqui nesse episódio, né? Como os imperadores vão agora perceber finalmente que o Seldon ele estava certo. E é muito legal ver isso, pelo menos eu gostei bastante. Além disso, gostei da referência da frase violência é o último refúgio dos incompetentes, que é algo que o Salvor Hardin diz muito nos livros, e a gente vê que em certo momento até com uma certa dose de hipocrisia. E também gostei da outra frase que eles vão citar aqui bastante, que até reforça um pouco desse lado de tomar a atitude da Salvor Hardin e tal, que é justamente a sorte, quando ela se repete muitas vezes, ela não é sorte, né? E então, para finalizar, a gente tem aquela cena ali da Gal no final, né, que estava esquecida lá desde o segundo episódio. Eu confesso que eu ainda não identifiquei aonde ela foi parar, o que vai acontecer com ela, qual é a parte dela no plano, mas eu desde o começo eu vejo ela como a possível criadora da segunda fundação, né? E aí a série, mais uma vez, poderia fazer uma modificação do livro, que o livro só vai trazer a ideia de segunda fundação lá pra frente, e aqui eles poderiam desenvolver as duas coisas juntos, ao mesmo tempo. Não sei, escrevam aqui embaixo o que vocês entenderam como aquela cena final da Gal e o que vocês acham que vai acontecer com ela. Então por hoje é isso, o vídeo de hoje ficou bem mais longo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e comenta aqui embaixo se tudo bem eu ficar fazendo essas comparações com o livro e tal, fazendo esse tipo de citação, o que vocês estão achando da série, se vocês já leram os livros ou não. Eu recomendo muito os livros, principalmente se você não leu e tá gostando da série. Por hoje é isso e corta.